Olá, meu nome é Fabiano José, eu sou do segundo ano M1 e eu vim falar sobre o conflito entre os patrícios e os plebeus. Esse conflito ficou mais conhecido como conflito das ordens. O conflito foi uma disputa política entre plebeus comuns e patrícios aristocratas na antiga República Romana, qual os plebeus lutaram por igualdade política com os patrícios. O conflito teve um papel predominante no desenvolvimento da construção republicana. A instauração da República em Roma, provavelmente em 509 a.C., fez com que o poder político se mantivesse nas mãos dos patrícios. O fortalecimento do Senado e o exercício do poder executivo pelos magistrados reproduziram a exclusão dos plebeus na vida política romana. Essa exclusão política e a exploração econômica resultaram em inúmeros conflitos sociais em Roma, opondo patrícios e plebeus. Os plebeus eram um grupo social composto por artesãos, comerciantes e camponeses, que constituíam assim a imensa maioria da população romana. Com o desenvolvimento da sociedade e o enriquecimento dos patrícios, os plebeus começaram a se organizar para tentar superar a situação social em que viviam. O fato da sociedade romana estar em constante guerra com seus vizinhos levou os patrícios a convocarem os plebeus para serem soldados do seu exército. Além disso, os impostos cobrados dos plebeus aumentavam, garantindo a riqueza dos patrícios. Por outro lado, aumentavam as dívidas de muitos plebeus, o que acarretava a mudança de situação social, passando a serem escravos de seus credores. Conscientes de sua importância militar e buscando superar a exclusão política e a exploração econômica, os plebeus resolveram se rebelar. Em 494 a.C., os plebeus retiraram-se para um dos setes de Roma, o Monte Aventino, recusando-se a defender a cidade, enquanto não fossem cedidos direitos políticos a eles. Sabendo que não poderia se defender sem a participação dos plebeus, os patrícios resolveram aceder à pressão e criaram o Conclin Peblis, o Tribunato da Plebe. Novas leis surgiram com a consequência dos conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Em 445 a.C., pela lei Canuleia, foi legalizado o casamento entre patrícios e plebeus. Em 367 a.C., com as leis licinianas, foi possibilitado aos plebeus a partilha da terra conquistadas, sendo ainda estabelecida que um dos conselhos seria a origem plebéia. Agora vou deixar meu colega Dmitry dar uma palavrinha. Por causa do Tribunal dos Plebeus, novas leis surgiram como consequência dos conflitos sociais entre patrícios e plebeus. E em 445 a.C., pela lei Canuleia, foi legalizado o casamento entre patrícios e plebeus. E em 367 a.C., com a lei Licinias, foi possibilitado aos plebeus conseguir terras conquistadas em guerras e foi estabelecido que um dos plebeus poderia conseguir o cargo de cônsules. Apesar de uma maior participação política e de menor distinção social, as diferenças econômicas entre os ricos e pobres, e também as militares entre os oficiais de alta patente e os soldados, mantiveram-se. Aos poucos, a camada mais rica dos plebeus ficou conhecida como noblistas. Passou a se assimilar à camada mais pobre dos patrícios.